A candidíase é a forma de infecção por fungos mais comum entre os seres humanos. A candidíase masculina não é uma doença grave. Hoje eu vou te explicar como que você pode pegar essa doença, como que você pode se livrar dela, porque o tratamento pode ser muito simples e fácil. No homem, uma das principais formas de infecção pela cândida é a candidíase peniana. É uma forma superficial de infecção da pele da glande, que é a cabeça do pênis, e ou do prepúcio, que é a pele que cobre a glande, que é a cabeça do pênis. A candidíase peniana não é uma doença grave, mas se não tratada adequadamente e os sintomas forem muito recorrentes, ou seja, voltarem muitas vezes, ela pode cicatrizar a pele do pênis de uma forma exagerada, produzindo uma fimose, que é a incapacidade de expor a cabeça do pênis adequadamente, portanto de fazer uma higiene adequada. Isso pode prejudicar a vida do paciente, levando ele a necessitar de uma cirurgia para retirar esse excesso de pele. Nos casos da candidíase genital, 2 pontos são muito importantes para que haja um tratamento correto da doença. Primeiro é que você faça a sua higiene pessoal de forma correta, retraindo a pele que recobre a glande e fazendo a higiene de toda a superfície da área genital. De nada adianta você aplicar a pomada e uma higiene adequada não ser feita, porque vai se juntar umidade e secreção de glândulas que já existem nessa região, fazendo com que o quadro se perpetue e não sare. E também é importante que você procure o seu urologista para que faça um diagnóstico correto da infecção genital que está ocorrendo. O homem geralmente se apresenta com coceira na região genital, com aparecimento de placas vermelhas que podem ter erosões, que são pequenas feridas em cima dessa placa. Ele pode ter também uma secreção esbranquiçada. Como é uma infecção de pele, não chega a haver um corrimento, mas apenas uma secreção úmida que cobre as regiões avermelhadas e que pode mostrar esse aspecto de coalhada. Nos casos de infecção mais intensa, pode haver até comprometimento da roupa íntima e a cueca pode chegar a ficar até molhada. Por razões que quebram o equilíbrio biológico, a cândida pode se tornar uma doença invasiva, uma doença infecciosa e que pode vir a causar alguns problemas para o homem. Normalmente são 3 os principais motivos pelos quais a cândida pode se tornar uma doença infecciosa importante. Fatores que alteram os germes que habitam o nosso corpo normalmente, como o uso prolongado de antibióticos, fatores que quebram a nossa barreira de defesa, como as peles e as mucosas, no caso de feridas. E, finalmente, doenças que podem diminuir a nossa imunidade, podem fazer com que a cândida se torne uma doença infecciosa. Normalmente, se você tiver alguma doença que compromete sua imunidade, ou se você sofrer de diabetes, ou se não tiver feito circuncisão, que é aquela cirurgia que remove o excesso de pele que cobre a cabeça do pênis, você vai estar mais susceptível a desenvolver candidíase peniana. Uma das principais formas de contaminação pela cândida é através do contato sexual. A candidíase peniana, portanto, pode ser uma doença sexualmente transmissível, apesar dessa não ser a única forma de contágio da doença. Normalmente, o sintoma que mais incomoda o paciente que tem a candidíase peniana é a sensação de queimação no pênis e a dor que decorre das feridas que podem surgir nas áreas avermelhadas. Esses sintomas mais incômodos costumam surgir quando a doença volta muitas vezes no mesmo indivíduo. Certa vez eu atendi um paciente que tinha sintomas muito intensos porque já vinha tendo a candidíase genital há alguns meses. Conversando com ele, ficou claro que ele voltava a ter a candidíase genital quando ele voltava a ter relações sexuais com a esposa. Por esse motivo, nos casos em que a candidíase volta muitas vezes, é importante a avaliação do casal e é importante que durante o tratamento da candidíase as relações sexuais sejam interrompidas até que haja uma cicatrização completa das lesões. O tratamento da candidíase peniana é simples e na maioria das vezes dura 1 a 2 semanas e pode ser feito apenas com o uso de pomadas aplicadas na região genital. Em casos em que os sintomas são mais intensos, como nesses casos recorrentes que eu citei há pouco, pode ser necessário adicionar um outro tipo de creme ao antifúngico que a gente utiliza como pomada tópica, como um creme contendo corticoide também. E em casos que são mais intensos ainda, pode ser necessário o uso de um comprimido dose única associado ao tratamento tópico que ajuda a cicatrizar as lesões penianas. Normalmente essas pomadas são aplicadas 2 vezes ao dia após a higiene pessoal e o paciente fica com a pomada no corpo o restante do tempo até a próxima aplicação. Os pacientes que não fizeram circuncisão, que é aquela cirurgia que remove o excesso de pele que cobre a glande, a cabeça do pênis, eles estão mais susceptíveis a desenvolver a candidíase genital. Nesses casos, portanto, é importantíssimo que a higiene seja feita de forma adequada, com a retração dessa pele para que todo o pênis possa ser higienizado e a pomada, inclusive nos casos de infecção, seja aplicada em toda a superfície abaixo dessa pele que cobre a glande. Apesar do tratamento durar 1 a 2 semanas, já nos primeiros dias de aplicação da pomada, você vai sentir um grande alívio local e precisa, apesar disso, continuar com o tratamento até o final para que o fungo seja totalmente eliminado.
Portanto, a candidíase não é uma doença exclusiva das mulheres, os homens podem contraí-las com grande frequência e ela necessita ser tratada, porque a candidíase invasiva ela não vai sarar sozinha, ela precisa de um tratamento à base de antifúngicos e às vezes de comprimidos que vão ajudar a combater o fungo. O tratamento da candidíase é simples, ele é muito resolutivo, em 1 a 2 semanas você vai voltar a se sentir melhor e a ter uma boa qualidade de vida muito rapidamente, principalmente durante sua atividade sexual. Bom, para evitar que você volte a ter a candidíase genital, é preciso que os fatores de risco, ou seja, as doenças que podem estar relacionadas com a causa da candidíase, sejam controladas, como por exemplo a diabetes e outras doenças crônicas que possam comprometer a sua imunidade, e evitar a exposição sexual com parceiras que podem estar também contaminadas e que podem ajudar a perpetuar esse quadro. Candidíase é uma doença, portanto, extremamente comum, então você não precisa ter vergonha da doença que está sentindo. O profissional ideal para te tratar é o teu urologista e você vai perceber como vai ficar bom rápido, como vai sarar rápido os seus sintomas e voltar a se sentir bem consigo mesmo.